Pronto, pessoal, comecei a gravação aqui, tá? Vou só organizar minha área de trabalho aqui. Ok. Então, nossa aula de hoje vai ser para falar sobre as etapas do método estatístico. Nós já passamos por elas, já falamos sobre elas. Eu pedi que vocês identificassem no trabalho de vocês essas etapas. Algumas pessoas até mandaram no meu e-mail. Só lembrando o e-mail, watsonjuarez@unifap.br. Não sei como as pessoas já conseguiram pegar meu outro e-mail de outra instituição e já mandaram para mim também por lá. Mas esse está funcionando, tá? Apesar do pane no cigarro, o nosso e-mail ficou funcionando, tá bom? Então manda no e-mail para mim o trabalhinho. Qual é o trabalho? A gente está fazendo esse trabalho já tem umas 3 semanas, né? Na verdade, já tinha mandado antes do Réveillon o pessoal contar quando chegou no ano novo, o pessoal já tinha feito trabalho. Fiquei muito feliz com a turma de ter feito essa evolução, tá? O trabalho era fazer contagem de carros ou pessoas, né, ou de algum fenômeno coletivo, fenômeno que se repete na esquina da sua residência. Nada mais simples do que isso. Daí a gente já tirou algumas coisinhas, tá? Entre elas, eu cheguei a falar sobre as etapas do método estatístico com vocês, que eu queria que a gente identificasse no experimento que eu sugeri, essas etapas fossem identificadas. Então, teve gente que preferiu contar MM ou Jujuba, né, que foi a sugestão que eu dei para caso você more numa esquina, ou então numa rua pouco movimentada, né, não adianta ficar sentado lá durante 3, 4 horas para poder ter uma contagem coletiva. Então, sugeri, bom, já que você pode não conseguir fazer esse exercício, faça contagem, vai no mercado, compra um MM, uma balinha, alguma coisa que tenha várias cores diferentes, abre aquele conjunto e conta e separa por cores. E aí eu pedi que fizessem um gráfico, né? Pedi que fizessem uma tabela organizando os dados, pedi que fizessem um gráfico. Então, se a gente parar para olhar, deixa eu colocar aqui a minha tela para vocês. Beleza, agora o pessoal está vendo a tela, só para confirmar. Estão vendo a tela aí? Sim, né, Ana? Obrigado. Show. Então, se a gente parar para olhar o nosso inventário, a ementa da disciplina, somente esse experimento já deu conta da gente passar por várias coisas, tá? Inclusive, quando a gente falou sobre apresentação e gráfico, a apresentação é uma das etapas, a gente vai ver hoje, eu falei sobre tipos de gráficos diferentes, né? Então, tabela, gráfico, etapas, fases do trabalho estatístico, método, tudo isso deu conta da gente conversar sobre isso dentro desse experimento simples que eu propus para a turma. Né? E poderia ser mais avançado, poderia ser alguma coisa em relação ao coronavírus, poderia. Mas acho que a gente já escuta tanto o coronavírus. Eu fiz esse semestre passado com uma turma de estatística, tá? A gente avaliar os gráficos da pandemia, ver a variação, é bem interessante também. Só que, sinceramente, eu falo enquanto indivíduo, né, que já estou sobrecarregado, né, desse assunto, dessa temática. A gente perdeu pessoas muito próximas, continua sendo muito relevante, a gente precisa continuar estudando e vendo e analisando o fenômeno da pandemia, porém, eu falo por mim, não quis trazer de fato esse assunto, quis trazer uma coisa mais lúdica, né, mais diretamente acessível, para que a gente tivesse mais acesso a um fenômeno que a gente pode organizar de maneira estatística. Eu já digo para vocês aqui de cara que esses números da pandemia, os gráficos, são todos organizados de maneira estatística. Né, e é bem interessante que o pessoal da Globo vive batendo lá, principalmente no Fantástico, né, dando nome a esses números, né, contando a história de parte desse número. Tá praticamente, não, a gente não vai dizer que está incontável, né, porque a gente tem o contágio do nosso universo no Brasil, que é o número da população inteira, mas muita gente morrendo, fica difícil de contar e ter tempo para contar a história de todo mundo. Mas é um evento coletivo.
Só vocês me escutam? Foi embora energia aqui em casa, estou na rede 4G do telefone. Eu acho que vai dar para continuação, não vai dar para me enxergar. Ó. Fiquei sem energia. Coisas da nossa cidade, né? Infelizmente. Só um momentinho. Vou retomar de onde eu parei, tá? Só vamos perder o vídeo, né? Porque infelizmente está muito escuro, não tem sentido ligar o vídeo. Vou colocar de novo a tela para vocês e retomar de onde parei. Vamos tentar acelerar o passo por conta da energia que foi embora aqui em casa. Se estiver falhando a internet, alguma coisa assim, comunica também, tá? Por favor, liga o microfone. Se o áudio estiver ruim, alguma coisa. Tá tranquilo? Tá dando para ouvir bem? Sim, professor, tudo certo. Beleza, então vamos lá. Então, nosso experimento deu conta, né, da gente acessar algumas coisas, só que ele não vai dar conta de a gente acessar tudo, porque a gente precisa entender correlação e teste de hipótese. Esses dois eu vou deixar para a nossa última aula, não vai ser um item avaliativo, mas a gente precisa falar sobre ele, para a gente poder entender que o método estatístico pode servir de avaliação de um fenômeno. Aqui ele está simplesmente organizando o fenômeno e tentando entender o que ele está dizendo para a gente, né? E o que eu quero mostrar para vocês com correlações é dizer que uma coisa interfere diretamente na outra. Então, com esse fenômeno que a gente está estudando, sejam as cores de um MM ou de um pacote de jujuba, ou então a contagem de pessoas ou carros, esses itens também não dão conta de fazer uma relação direta entre duas variáveis. Então, na próxima aula, eu vou trazer isso para a gente, tá? Hoje eu quero fazer 2 vídeos curtinhos com vocês. Um, especificamente falando sobre as etapas, tá? E o outro começando a falar sobre a correlação, tá? Então, eu vou fazer esse primeiro vídeo. Se voltar energia, eu faço o segundo, senão a gente deixa o vídeo para a próxima aula também. Eu queria deixar tempo, né, para quem não tem condições de participar da aula hoje, que acessasse assim também. Mas vamos lá, fase do método estatístico. Para quem já fez, pode dar uma olhada. Eu deixei esse link para vocês, né, dessa apostila. Eu posso deixar de novo aqui nesse chat. Posso colocar mais uma vez lá no Cigar, a partir da concepção de que ele já voltou, né? Eu posso mandar de novo para vocês. Mas é justamente a fase do método estatístico. Eu gostaria que vocês descrevessem bem isso no trabalho de vocês. Teve trabalho muito, muito bom, né? Teve trabalho bem simples. Não que o trabalho simples não estivesse bom, tá? Até porque até os trabalhos simples alcançaram condições de avaliação, tá? Os que não alcançarem, vou devolver para o aluno e dizer, olha, melhora isso, melhora aquilo, tá? Mas, assim, foram bem interessantes as aulas anteriores, porque a gente viu a experiência de cada um, como cada um se preparou para fazer aquela contagem, tá? Quando a gente vai identificar as etapas do método estatístico, nada mais é do que a gente trazer à luz, ser transparente no que a gente fez no nosso trabalho. Vamos ver quais são essas etapas? Às vezes a gente faz essas etapas e nem sente, foi o que eu falei na aula anterior. Né? Então, aí, as principais fases do método estatístico são, deixa eu aumentar aqui para vocês, quem quiser dar print, fique à vontade. Só não foi embora energia na casa de vocês, não? Aqui não, professor. Rapaz, será que tô cagado? Bora lá. Divisão das fases. Quiser dar um print, tá bem aí, né? Definição do problema. Você vai precisar pensar sobre o que você vai estudar, o que você vai organizar. Tem que estar bem definido. Tem alguns métodos, pessoal, que nem sempre partem desse pressuposto, tá? Você precisa de um problema claro antes de fazer a contagem. Só que aí são métodos alternativos de pesquisa, tá? Um deles é Grounded Theory, é a teoria fundamentada. A teoria fundamentada, você parte com teoria,
vai para a observação e durante a observação você identifica um problema, tá? É tipo assim, bom, eu não tenho muita ideia do que eu vou estudar, não sei muito bem sobre qual é o tema do meu TCC, né? Poxa, mas aí eu já estudei quase o curso inteiro, gostei da teoria X, da teoria Y, gostei disso, vou dar uma olhada o que eu enxergo com base nessa teoria, no fenômeno social, né? Lembrando que a gente também está nas sociais aplicadas, né, pessoal? Então, a gente está num agrupamento de campo do conhecimento que usa o fenômeno social como base de análise. Então, bom, vou olhar o fato social a partir da teoria X, Y, Z, olhei para ali, agora consigo enxergar problemas que eu não enxergava antes de ter acesso à teoria, né? Então, é possível a gente utilizar uma ferramenta para, antes de definição do problema, definição teórica, tá? O método estatístico, como ele é muito utilizado nas quantitativas, nas pesquisas quantitativas, então ele tem uma abordagem matemática. Normalmente esse raciocínio não carece de muita teoria prévia, né? Você simplesmente identifica qual fenômeno você quer estudar e começa a fazer a contagem e organização daqueles dados, como a gente fez sobre a contagem dos carros, tá? Então, no método tradicional de pesquisa científica, quando a gente olha um fenômeno, a gente já sabe o que a gente quer estudar, né? Independente da teoria que a gente vai abordar. Já para as sociologias, já para a sociologia especificamente, e para o campo do conhecimento das humanas, normalmente a gente precisa refletir sobre a teoria para então definir um problema. Tá? Não vamos pirar. Estou pedindo para vocês somente definição do problema. Qual é o problema? Eu dei para vocês o problema, né? O comando do trabalho era o problema. A definição do problema é contagem de carros entre a rua, só que eu não sei a rua que você mora. Então você vai dizer qual é o recorte e a especificação desse problema. Então, contagem de veículos durante 30 minutos entre a rua X e Y. Ou então, na esquina da rua X e Y. Tá? Você vai definir esse problema. E separação em cores. Né? Não é só contar carro, eu pedi para que separassem também em cores. Legal, essa é uma etapa importantíssima. Olha, isso é antes do planejamento. Tá? Do jeito que muitos colegas trouxeram, o planejamento foi se ajustando durante a execução do trabalho. Né? Teve gente que recebeu ajuda, teve gente que já levou uma prancheta. Pô, por que levou uma prancheta? Porque fez uma lista com cores que achava ser. Isso já é uma etapa de planejamento. Parece uma bobagem, pessoal, mas isso já é etapa de planejamento. Estou preparando o meu evento de contagem, eu estou preparando o meu experimento. E aí, eu preparado para o experimento, posso cair na execução da pesquisa e, fazendo a execução da pesquisa, vou registrar dados, que é a coleta de dados, que é o próximo, tá? Então, na etapa planejamento, vou colocar uma outra coisinha, ficar igual um carnaval, já que não vai ter carnaval. Então, na etapa do planejamento é quando eu pego a minha definição de problema e falo, bom, como é que eu vou contar isso? Quais são os instrumentos que eu preciso? Por quanto tempo eu vou realizar esse experimento? Qual a minha meta de contagem? Né? Isso tudo é estimativa, pessoal. Eu não faço ideia antes de sair para o campo o que de fato eu vou encontrar, senão não faria sentido eu ir. Se eu já soubesse o que eu vou encontrar, o que eu iria encontrar, eu nem iria para lá, fazer um relato. Né? Então, o planejamento ele vai justamente preparar o meio-campo, organizar a tua vida para que você, de fato, faça um bom experimento. Tá? No planejamento, pode aparecer um quesito importante, como eu preciso de uma prancheta, mas eu não tenho uma prancheta. Vou comprar uma prancheta. Ou vou emprestar uma prancheta para poder comportar o papel que eu vou fazer as anotações. Ou então vou substituir a prancheta por um caderno, capa dura, onde eu posso apoiar o papel e fazer as anotações. Isso tudo é na etapa de planejamento, tá? Então, quanto melhor o planejamento, menos problemas você vai ter na execução. Quer dizer que quando eu for para a execução, que é justamente a coleta dos dados, eu não vou ter problema nenhum? Não. Se tiver algum problema, você vai precisar retomar o teu planejamento, e não é parar o experimento às vezes, tá? Por exemplo, eu estou anotando os carros aqui, poxa, está muito ruim só esse papelzinho, tem que ir outro papel. Fulano, pega o papel para mim aí, por favor, não sei o que, tal coisa, e tu volta para o experimento, né? Só que tudo isso deve ser relatado na etapa planejamento e logo depois execução, tá? Que é a coleta de dados. Coleta de dados é a etapa onde você vai, de fato, começar a contagem que você está se propondo fazer, tá? Lembrando que a gente está usando o método estatístico, né? O método estatístico, ele já está fazendo um recorte do que você deve e que não deve fazer. Então, você já deve preparar o seu problema
passando pela etapa do planejamento, sabendo quais os insumos necessários para justamente fazer a coleta de dados. Que dados? Qualquer dado, de passar um avião, vou anotar também? Não, se não faz parte do teu problema e não interfere no teu problema, você não precisa anotar. Agora, eu estou fazendo lá, pegando o exemplo dos carros, né? Definição do problema, contagem de carros por cores na esquina fulana de tal. Planejamento, vou precisar de uma caneta, vou precisar de uma lista de cores prévia, uma lista prévia de cores, vou precisar de papel, prancheta, e vou separar 30 minutos para fazer isso. Está tudo na etapa do planejamento. Quando chega lá, você está coletando dados e acontece um acidente bem na esquina que você está contando. Acaba o fluxo de carros. É uma coisa importante que interfere diretamente na tua contagem. E aí isso é importante ser relatado dentro da coleta de dados. E depois falar que o teu experimento foi paralisado por conta desse evento. Isso é importantíssimo, tá? Porque a gente imagina que a gente vai chegar lá, sentar e contar normal e nada vai interferir, né? Uma blitz da PM, uma blitz da Guarda Municipal, da CTMAC, pode interferir? Também pode interferir. As pessoas vão evitar aquela esquina, ou então vai diminuir o fluxo de carro, por exemplo. Agora, passou um avião lá, dando um rasante, fazendo barulho do caramba lá, você se espantou. Isso interferiu no teu experimento? Não interfere diretamente no fluxo de carro passando naquela rua. Então não tem por que você reportar aquele experimento, né? Há um garotinho jogando bola ali na rua do lado, caiu, você riu bastante, perdeu 20 contagens. Isso é importante você relatar. Se tiver interferência na tua coleta de dados, você reporta. Não precisa entrar em detalhes. Um garotinho jogando bola caiu e eu fiquei rindo, perdi a contagem. Não, você fala um fenômeno externo ao experimento fez com que eu paralisasse a contagem por tantos minutos. Depois disso, eu retomei isso. Durante a coleta de dados, você pode contar isso antes de fazer a apuração, ou então, quando for fazer a apresentação dos dados. Ok? A apuração dos dados, pessoal. Olha, quando eu pedi que colocassem isso numa tabela, quando eu pedi que colocassem a apuração de dados numa tabela, os dados que vocês anotaram, eu tenho certeza que muita gente já foi apurando dados ali, porque muita gente foi conferindo o carro com um palitinho, né? Aquele esquema de contagem unitário, né? Palito por palito aí, fecha 5 palitinhos, né? Fecha as 4 paredes e o cruzado no meio, 5. Legal, depois disso você já fecha uma conta. Né? Então, bom, vou lá, soma, deu 18. Aí eu escrevo do lado 18. Isso já é uma etapa de apuração de dados, tá? Você já está pegando o que você coletou e está preparando, está trabalhando com aqueles dados. Quando você está nessa etapa, a gente chama de apuração. Você está conferindo, você está verificando a coleta que já foi realizada. Você, nessa etapa, já não pode mais voltar aos dados. Você já não pode mais mexer nos dados. Poxa, tinha passado um carro naquela hora lá e eu esqueci de contar. Na verdade, não são 18, são 19. Você coloca mais um lá. Não. Você precisa reportar isso na hora da tua apresentação de dados e dizer que, por qualquer que fosse o motivo, você deixou uma contagem passar, uma contagem, ou então tantos minutos de contagem passar. Mas a apuração dos dados, você não faz ajuste nos dados. Os dados já foram coletados, já foram registrados e não tem manipulação de dados aí. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem até aí? Tá todo mundo comigo? Sim, né? Então, vamos lá. Então, a apuração dos dados é o momento em que você faz o controle desses dados. Quando você organiza numa tabela, quando você cria um gráfico. Olha, criar um gráfico e fazer uma tabela, você já está preparando o próximo passo, que é a apresentação. Mas isso tudo ainda é apuração de dados. Você está lançando, registrando na tabela e construindo seu gráfico, você está apurando seus dados. Inclusive, às vezes, quando a gente joga numa tabela e cria um gráfico, você fala, esse gráfico não está legal. Às vezes você joga um gráfico em linhas, por exemplo, né? Quando você joga um gráfico em linhas, pode ser que não represente muito bem o fenômeno que você está estudando. Aí você pode jogar um gráfico em colunas ou em colunas, por exemplo. Aí você olha para as colunas e fala, caramba, isso aqui também não está legal. Aí você joga esse gráfico em pizza, por exemplo. Aí, pô, agora ficou legal. O gráfico em pizza satisfaz melhor o meu experimento, demonstra melhor o que eu estou apurando. Né? Comunica melhor, você já está preparando o próximo passo, que é a apresentação. Mas enquanto você está fazendo esses ajustes, a gente chama essa etapa de apuração de dados, tá? Então, as somas, os totalizadores, né? Poxa, quantos carros vermelhos, quantos por cento do total representa aquele carro vermelho? Isso é importantíssimo, pessoal, e parece uma regressão do toque de novo, né, que a gente falou.
do transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, eu contei lá 40 e poucos carros, entre eles 18 eram brancos e 12 cinza. Então, qual é a porcentagem de carros claros? Qual é a porcentagem de carros escuros? Isso tudo é a apuração de dados, tá? E aí você vai precisar organizar isso para comunicar isso para alguém, né? Senão a gente vai cair de novo na regressão do toque lá que eu falei para vocês. Bom, fiz a contagem, já sei quantos carros brancos passaram naquela hora ali na frente de casa e tal, e acabou, ficou com isso para você? Não, você vai colocar essa maluquice para frente, você vai comunicar isso para alguém, né? E essa comunicação, essa organização dos teus dados apurados, coletados através do teu planejamento e execução, vão para a apresentação dos dados. Para a apresentação dos dados. Na apresentação dos dados é como você vai organizar esse formato, tá? É de fato a tabela fechadinha, o gráfico fechadinho, você já não está mais mexendo neles. Assim como na apuração dos dados você não insere mais dados novos, também na apresentação dos dados você não mexe mais no que você já apurou. Então, os totalizadores, tudo que você identificou fazer sentido durante a apuração dos dados, você já vai organizar a apresentação. Pode ser via texto, pode ser via gráfico e tabela, tá? Pode ser de maneira falada também, né? Uma sustentação, ou então a apresentação oral dos teus dados. Mas, normalmente, você vai utilizar um instrumento para fazer essa apresentação. Onde que a gente não usa instrumento nenhum, a não ser a comunicação oral? No rádio. Né? Não sei se alguém aqui escuta rádio, tem o hábito de escutar rádio. Eu vou fazer essa enquete aí. Quem escuta rádio aí? Vou fazer a perguntinha bem aqui. Você escuta rádio? Programação de rádio aqui da nossa cidade, tá? Pode responder aí embaixo logo aí. Quero ter um monitoramento aí das pessoas que estão na aula agora, se escuta rádio. A Yara diz às vezes. Quem mais? Muito difícil, Tiago, a Patrícia, bem pouco. A Jamile disse que escuta rádio. Como é que tu escuta rádio, Jamile? Em casa mesmo ou no trânsito? Em casa, né? Coloca na mix lá, deixa no último volume para o vizinho achar legal, né? É assim, Jamile, que tu escuta? Justamente, a Ana também falando uma coisa bem interessante aí. Pessoal, por que esse pause? Primeiro, para acordar vocês. Olha, acertei, né? A Jamile coloca na 94.5 lá, esfola o som e o vizinho fica feliz com ela. Normal, pessoal. Nós estamos numa geração que está consumindo muita matéria que está organizada através da internet. Por exemplo, eu, quando estava morando no Rio, eu escutava rádio daqui pela internet. Mas, na verdade, estava consumindo o conteúdo da rádio, não da internet em si, né? Estava usando a internet como um meio. Acaba que a gente consome muito do nosso tempo com material das redes sociais, né? Facebook, Instagram, próprio YouTube, né? Então, a gente acaba também dedicando parte do nosso tempo para isso. Eu escutava muito rádio antes. Eu já fui radialista, já trabalhei na rádio, né, aqui em Macapá, fazendo programa jornalístico. Gostava bastante de fazer isso. Então, às vezes, utilizava esse recurso da fala e você precisa, por exemplo, aqui, eu estou falando bastante com vocês, mostrando todo esse recurso visual, né? Tenho um vídeo para mostrar para vocês, eu tenho condições gráficas de fazer a demonstração do que eu estou falando. Na rádio eu não tenho isso. No rádio eu preciso desenvolver a descrição, no rádio eu preciso desenvolver a minha capacidade de fazer entender pela fala. E é bem interessante isso. Então, quando eu quero descrever, por exemplo, um gráfico, olha, voltou energia aqui em casa. Deixa eu ligar minha câmera. Então, por exemplo, um gráfico, como é que eu vou falar do gráfico? Não vou descrever um gráfico, vou falar, olha, tantos por cento dos carros que passaram na frente de casa são... Deixa eu ver se já está pegando já. Voltou a luz agora. Então, tantos por cento que passaram aqui na frente dos 44 carros, tantos por cento são vermelho, então, tantos por cento... Eu preciso descrever isso. Então, a forma de apresentação nem sempre é um artigo científico, nem sempre é um artigo acadêmico, tá? Pode ser um artigo jornalístico, um infográfico. Já ouviram falar nesse termo, infográfico?
O infográfico, ele mescla informações de texto com informações visuais, normalmente gráficos, né? Dados estatísticos organizados em um gráfico, você traz aquilo de maneira mais palatável, né? Você não descreve o gráfico inteiro, você já pega a análise, que é o próximo passo, para dentro do infográfico. É bem interessante, é bem legal também. Eu cheguei a produzir infográfico, circular com infográficos locais, ficou bem legal também. Mas a apresentação de dados é a etapa que você vai comunicar para alguém, você vai falar para alguém sobre aquela sua pesquisa. Pode falar pelo rádio, pode falar pela internet, pode falar através de um texto acadêmico, um texto científico, pode falar através de uma postagem no Facebook. Você está apresentando os dados de uma coleta que você realizou e apurou, tá? Então, essa apresentação ela precisa ser lógica, ela precisa ser racional, ela precisa ser evidente. Então, você vai organizar os seus dados de uma maneira a transferir tua compreensão, o que você achou daquele fenômeno, ou o que você achou naquele fenômeno, para uma terceira pessoa. Né? Então, sempre esse exercício. Às vezes a gente faz um TCC e não se liga, né? A gente faz um trabalho acadêmico, um trabalho de disciplina, não se liga que a gente está comunicando alguma coisa, a gente só faz jogar os elementos principais que a gente identifica lá e manda a bala, e aperta o enter e manda o e-mail quando o professor olha, ué, que é isso que eu estou olhando? Então, você precisa transformar a apresentação da tua pesquisa com método estatístico de uma maneira lógica, apresentável e compreensível, né? A ponto que o outro, o receptor da tua mensagem, de fato compreenda o que você está demonstrando para ele através do teu método estatístico, tá? Então, olha só, a apresentação de dados ela ainda não presume análise e interpretação. Eu disse não presume, não disse que ela não entrega. Em tese, um trabalho bem feitinho, com planejamento, com definição do problema, demanda uma neutralidade do pesquisador. Então, na apresentação, deve ser uma apresentação neutra. Agora, muito cuidado, eu já consumi muito material com dado estatístico enviesado, ou então sofrendo bias. Bias é um enviesamento, né, um direcionamento da compreensão daquele que vai ler o teu texto. Você tem que criar uma apresentação de dados a ponto que a pessoa para quem você está enviando faça a sua análise e faça a sua própria interpretação dos dados. E você pode falar assim, cara, não tem nada a ver com o que esse cara está falando. Esse dado aí não é isso, né? Eu trabalho com estatística da segurança pública. E quando a gente organiza, por exemplo, homicídios, é retirada da taxa de homicídio, mas não da morte violenta, é retirada dos homicídios a intervenção policial, intervenção de agente do Estado. Né? Você retira daquele número, e aí você vê o número de homicídios cair bastante. Então, intervenção de agente público carrega hoje um outro símbolo, um outro significado, mas ele compõe morte violenta. Então, quando ele compõe morte violenta, ali está o homicídio, o latrocínio, a intervenção, morte violenta, suicídio, está classificado também como morte violenta. Agora, o feminicídio, a parte também do homicídio. Então, você tem algumas categorias para analisar. Essas categorias compõem o todo das mortes violentas. Então, quando você tira dali, aí eu vejo as pessoas falando na televisão que o número de homicídio aumentou, e papai disse, caramba, não é isso que o número está mostrando aqui, mas a pessoa está olhando para o número e está vendo, ela está interpretando aquilo. Então, a partir da organização e apresentação dos dados, não é que eu perca a responsabilidade sobre a análise e interpretação que é feita a partir dali. Não, não perco. Até porque eu também, da mesma forma que eu não posso direcionar essa interpretação durante a minha apresentação, e deixo que outra pessoa faça isso, eu também não posso ficar insatisfeito com o que é feito a partir dali. Então, organizo o meu estudo, apresento o meu estudo, e a pessoa olha e fala assim, olha para o meu estudo e fala assim, olha, isso está todo bem feitinho, o método está todo respeitado, eu interpretei tal coisa, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está lá no teu planejamento, ou então na tua apuração e apresentação dos dados. É uma coisa que você pode trazer para a discussão. Você fala, olha, os dados não dizem isso, os dados dizem isso, isso e aquilo. Se você daqui para frente interpretar uma responsabilidade sua e não do estudo que eu fiz, não do estudo que eu auxiliei a organizar. Então, isso é importante também do pesquisador se posicionar. Esse posicionamento não é um posicionamento político, tá? É um posicionamento científico, é um posicionamento acadêmico. Max Weber tem um livro, 2 tratados, onde ele fala a política como vocação e a ciência como vocação. Então, ele separa um do outro.
E muita gente está confundindo tudo hoje. Pega dados estatísticos e joga no meio do furacão ali da discussão político-ideológica partidária, inclusive. Aí joga lá no meio. Não, não tem nada a ver. A ciência ela não está contaminada pela política, e nem deve estar. Por isso o discurso da neutralidade para a ciência. Agora, o cientista, ele deixa de ser político de forma alguma. Todo cientista é político, porque ele vive na cidade, porque ele vive no coletivo. Então ele também está cheio, né, de carga, de ideias que estão dentro dele enquanto ele faz aquele estudo. Então tem que ter muito cuidado quando você for criar a apresentação dos seus trabalhos. A própria apuração também pode enviesar, deixar que essas paixões venham, né, para o teu tratado estatístico, e aí ele vai ser devidamente discutido. Então, muito cuidado. Ele pode se posicionar, o pesquisador, enquanto pesquisador, pode, pela ciência. Se ele vai usar os dados, ele vai usar os dados para a ciência. Ele pode se posicionar de maneira política, usar esses dados para construir uma política pública, por exemplo? Pode, mas ele já não está mais fazendo ciência. Agora, a partir dali, mesmo usando dados científicos, dados estatísticos, agora ele está fazendo política. Então, não confundir as coisas. Eu vejo muita gente confundindo todo esse discurso, tá? São duas coisas diferentes. Eu, enquanto político, posso pegar a ciência e aplicar na minha política. Agora, eu, enquanto cientista, não posso pegar a política e aplicar na minha ciência. Tá? Então, muito cuidado quando a gente for consumir esse discurso, quando a gente for preparar esse discurso, preparar qualquer que for a análise também. Então, as etapas do método estatístico estão aí na frente de vocês, pode tirar um print, já está tudo coloridinho, bonitinho. Análise e interpretação dos dados pode compor uma parte final da apresentação dos dados. Então, se eu for fazer um TCC que vai usar método quantitativo, né, então ele vai usar análise estatística, nas conclusões que vai aparecer análise e interpretação dos dados, somente na conclusão. Não aparece ali junto com a tabela, junto com o gráfico, então junto com o fenômeno, ele vai aparecer lá nas conclusões. Então, é um método bem fechadinho, esse método estatístico, ele tem uma modalidade de produção do conhecimento bem conhecida. Tá? Então, se você for para ele, você tem que seguir esse método, não adianta inovar dentro desse método, você pode inovar nas suas compreensões, você pode inovar, olha só, onde cabe uma inovação no método estatístico? Aqui na definição do problema. Você entender que aquele problema é passível do método científico, ou seja, ele pode sofrer uma análise coletiva através do método estatístico. Às vezes você olha para um problema e fala, cara, que problema difícil, eu não consigo entender esse fenômeno, eu acho que esse fenômeno não é passível, eu só vou descrever esse fenômeno, não consigo fazer uma análise estatística, quando você consegue entender um viés daquele fenômeno através de um evento coletivo, de opa, isso aí dá rock, isso aí eu posso usar um método estatístico para explicar essa etapa. O método estatístico é mais importante que outros métodos? Não é mais importante. Tá? Claro que eu estou falando de maneira genérica, como se eu tivesse desprendido da ciência, olhando a ciência como um todo. Mas a ciência como um todo, ela tem seus clusters, ela também tem seus bunkers, né? Os lugares fechadinhos, hermeticamente fechados, onde a circulação do método rola só ali e não vai para fora. Por exemplo, a própria biologia. É muito difícil você falar sobre antropologia para a biologia, porque ela está olhando o método quantitativo. É esse método aqui que a gente está olhando. Né? Então, se eu vou fazer uma análise biológica, testes clínicos, eu estou falando de estatística. Né? A estatística cabe como uma luva aí. Agora, não posso perguntar o que aquilo simbolizou, significou para aquele que está sendo pesquisado, para a minha cobaia, ou então para o meu sujeito de pesquisa. Não faz sentido para eles eu perguntar a representação daquilo para sua família, para sua história. Por quê? Isso é um método antropológico. Né? Então, a antropologia social ela vai especificamente usar um outro método, que não é o método estatístico. E o que ela cria a partir dali é menos valoroso do que a estatística cria? Não. Só que circula em meios diferentes dentro da ciência. Então, utilizar um método estatístico quer dizer que você vai utilizar um método tradicionalmente conhecido como científico para lugares hermeticamente fechados. Inclusive, quando a gente pega estatística para colocar nas humanas, em alguns lugares das humanas, não em todos, né, alguns lugares são muito bem-vindos, inclusive, na geografia humana, na história, no materialismo histórico, né, o método da história, a estatística é muito bem-vinda, mas tem alguns lugares que não adianta você colocar o discurso tecnicista e pautado no método estatístico para alguns lugares. Quando você joga esse método, ele é rebatido de cara, com outro método científico. Tá? Então, ele não tem uma supervalorização. O que ele tem? Ele tem uma racionalização
do início da nossa caminhada científica, né? Então, do iluminismo ali, quando o ciclo de Viena começa a se formar, a gente tem uma preferência por esse método, né? Quantitativo, estatístico, replicável, né? Neutro. Então, esse tipo de abordagem tem uma escola, né? Escola positiva, ou positivismo. Então, o positivismo que usa muito esse método, tá? Então, mas a gente tem outros métodos, outras escolas com outras formas de pensar a ciência que não utilizam esse método, em que esse método sequer é bem-vindo, tá? Então, só para desmistificar e dizer que não é o último biscoito do pacote, né, a estatística, ela é um biscoito importante dentro desse pacote que é importante, que é o conhecimento científico. Fechou? Então, o que a gente vai fazer? Dito isso, trazido essas etapas do método estatístico, olhar para o nosso experimento que a gente propôs e descrever, etapa por etapa, o que você fez para, por exemplo, vamos lá. Essa etapa, definição do problema. Como foi a definição do problema? Bom, uma orientação do professor, X, Y, Z, para você vai descrever isso. Planejamento. O que foi necessário para você, antes de começar o experimento, executar? E seja bem franco e sincero aqui, tá? Ah, eu fui primeiro sem nada, fui tentar contar só de cabeça, eu vi que era muito, voltei para pegar o papel. Conta isso, tá? Conta isso, é importante. Olha, fui sem planejamento, imaginei, estimei que contaria entre tanto e tanto carro, e infelizmente o planejamento não satisfez, ou então não combinou, ou então não deu o match, né? Não combinou com a execução. A execução é a própria coleta de dados. E aí você vai descrever essa coleta de dados, vai dizer como você realizou essa coleta. Eu pedi para que vocês fizessem isso, e os colegas fizeram, né? Trouxeram, não contaram a história aqui de como foi feito. Então, descreve para a gente como foi feita essa coleta de dados. A apuração de dados já vai ficar claro na organização da tabela e do gráfico. Eu pedi para vocês fazerem, tá? A apresentação dos dados é o trabalhinho finalzinho de vocês, tá? E a análise e interpretação dos dados deixa para uma conclusão. Pessoal, vocês seguindo isso aqui, já é um formato pré-determinado de um trabalhinho de TCC, por exemplo. Vai usar o método estatístico para fazer um trabalho de TCC e descreve esse método estatístico aí, você já vai se dar muito bem, deixando para as conclusões lá, análise e interpretação dos dados. Por exemplo, a gente chegou numa conclusão aqui, né, a partir da apresentação de alguns colegas, que temos mais carros claros rodando em Macapá do que escuros. Esse é um tipo de conclusão, né? Quando você traz essa análise e interpretação desses dados, você diz, olha, porque eu encontrei tantos por cento de carros entre branco e cinzas, ou tonalidades claras, que você vai classificar no seu experimento lá na apuração dos dados, podemos concluir que temos mais carros claros do que escuros rodando em Macapá. Ou então, temos tantos por cento de carros claros e tantos por cento de carros escuros. Isso pode vir na tua interpretação de dados, tá? Então, isso será uma conclusão, um fechamento. Para a apresentação aqui um instantinho. Deu para entender o que é para fazer um trabalho? Professor, uma dica aí para a galera que está atrasado, que faltou, que está meio perdido na disciplina. Professor, não sei como fazer. Né? Eu vou dar a primeira orientação mais uma vez. Atividade individual. Vou quebrar essa castanha aí, Patrícia. A Juliane disse que já enviou, já viu o teu trabalho também, tá, Juliane? Por etapas, né? Por etapa do método estatístico. Vou quebrar essa castanha para vocês aí, galera, para ficar mais flexível ainda. A Keila abriu a aula hoje, ela chegou cedo, né? E está muito preocupada com algumas ausências e com o andamento do trabalho. Completamente disponível ainda a disciplina para quem não participou de maneira ativa até aqui, tá? Só precisa fazer esse trabalho. Vou deixar que faça em dupla até de 3, tá, Patrícia? Dá bom dupla de 3? Então faz um grupinho aí de até 3 pessoas no máximo. Professor, já fiz tudo sozinho e agora? Manda sozinho. Né? Deixa para a galera que ainda não fez, que está com dificuldade, se organizar para fazer em dupla. Ou então, bom, meu trabalho não está legal, vou ajudar um coleguinha lá, fica à vontade. Já mandei uma vez, professor, posso mandar? Pode mandar. Eu vou fazer o prazo final de fechamento desse envio até a nossa última aula é semana que vem, né? Quarta-feira, peraí. Só ver aqui a data certinho. No dia 10, né? Mas vou deixar a galera enviar aí até o dia 12, que eu preciso fechar esses diários também, né?
Eu vou colocar aqui prazo final. Qual o grande problema? E depois disso a gente já não tem aula, né? Então, quem quiser ter algum feedback, alguma coisa que possa ser ajustado antes desse prazo final, precisa mandar antes do dia 10, que é a nossa última aula, tá? Então, dando o comando mais uma vez aqui, para a equipe que está como ok ela ali, né? Que não tá meio perdida, não sabe muito bem como fazer. Então, a orientação é que vocês façam um experimento, e esse experimento é bem simples, tá? É simplesmente contar a quantidade de carros que passam na frente da sua casa e separar por cores. Se você tiver alguma dúvida, olha os vídeos anteriores no YouTube. Eu vou colocar aqui para vocês. Não precisa ser extenuante, não precisa ser muito volumoso. Se não passar carro na frente da sua casa, sem problema, pode comprar lá no mercado uma balinha de confete colorido, né? E aí separar por cores. Uma colega, a Patrícia, né, descreveu que ela ficou com vergonha de fazer isso no trabalho, né? Ela comprou o MM, ficou separando ali por cores, e aí o pessoal, essa menina é meio maluca, né? Tá contando as paradas aí. E talvez fique mais maluco ainda quando ela justificar isso, né? Não, um trabalho da faculdade, o professor mandou contar bombom, aí o maluco vai passar a ser eu. Não tem problema não, eu tenho fama de maluco mesmo. Pode mandar essa aí lá no trabalho, ou então em casa. Quero só mostrar para vocês, está todo mundo vendo aí, né? Deixa eu encher aqui seus vídeos. Já fiz a postagem, tá, pessoal, desse material. Vou mostrar aqui para vocês. Estatística está aqui. Então, da aula 2 à aula 3, a gente está falando desse experimento. Então, tem fala dos colegas apresentando parte do que eles fizeram, tem análise do gráfico que eles apresentaram, tá? Então, consome esse material. Se quiser tirar 10, é brincadeira, tá, pessoal? Mas não deixe de dar a curtida lá de vocês. A gente tem pouquíssimas visualizações e muitas queixas. Aí eu acho injusto, tá? Se alguém quiser fazer alguma queixa, reclamar, falar com o representante de turma, com coordenação, reclamar com o professor, o que seja, né, eu acho que tem que primeiro consumir o material que estou colocando disponível para vocês, né? E aí consome o material, aí então fala, professor, não entendi mesmo, me explica melhor. Né, isso aconteceu na outra disciplina, matemática financeira. Eu tive que ir na introdução à economia. Tive que fazer uma aula específica só explicando o trabalho. Esse daqui, como ele é construído passo a passo, vou pedir que vocês entrem, então, nas aulas 2, 3 e 4 e acompanhem essa evolução dos colegas, que tem colegas que já estão bem avançados, que já até entregaram o trabalho final, tá? Então, entre no material lá do YouTube, eu vou colocar o link desse YouTube para vocês, só ver aqui, playlist, link aqui, playlist. Acho que eu até já tenho esse link feito. Só sair aqui. Então, a nossa playlist de estatística aplicada, tá? Só entrar lá e dar uma olhadinha também. E qualquer dúvida, é só mandar para o meu e-mail, o rodsonjuarez@unifap.br, tá? Rodson Juarez, vou escrever aqui mais uma vez, @unifap.br. E aí, o que eu faço com isso, professor? Vou lá e conto os carros, e aí, o que eu faço? Você vai organizar isso numa tabela, dizer por cores como esses carros foram organizados. Se você olhar o vídeo, vai ver que eu já orientei que seja organizado do maior para o menor, né? Quem tem toque é uma maravilha fazer esse trabalhinho, né? Agora, quem não tem vai achar um porre, um saco. Então, junta com quem tem toque, que muita gente tem toque aí na face da terra, e dentro da turma também, que eu já consegui mapear, tem muita gente com toque na turma. Então, junta com alguém que consegue fazer bem esse trabalho, que acha legal e tal, e vai dar suporte para essa pessoa, tá? Depois disso, vai organizar em tabelas, como eu sugeri, de ordem decrescente. Depois vai organizar um gráfico para demonstrar como está organizada aquela sua contagem e vai fazer uma apresentação sobre ela, tá? Muita gente fez uma apresentação oral, achei muito legal, tá? Agora, como última etapa do trabalho, eu pedi que descrevessem etapa por etapa do método estatístico que vocês observaram no experimento, tá? Dica, eu só falei sobre esses métodos, sobre as etapas, depois do experimento. Eu gostaria muito que vocês fizessem, assim como eu estou sugerindo, antes de olhar o método, que a gente acabou de ter uma aula sobre as etapas do método, que eu gostaria que vocês começassem a fazer, porque vão surgindo problemas, vão surgindo arestas a serem aparadas, e é muito importante que a gente sinta esse processo de construção.
quem fez desde o início da disciplina, tenho certeza que foi evoluindo na percepção. Inclusive, tem gente que passou com Excel e mandou um trabalho, assim, mais ou menos, e falou, não, professor, vou melhorar esse trabalho aí melhorou o trabalho, voltou um negócio muito melhor, realmente. Então, isso é uma construção, isso é uma etapa que a gente vai justapondo, né? Uma coisa vai adicionando a outra. Então, é bem interessante a gente partir desse ponto, que é a contagem, né? E aí, depois da contagem, fazer análise, depois da contagem, apuração, gráfico, olhar para ele, ver qual foi o método estatístico que eu utilizei. Cada etapa aqui, como foi realizada. E aí você vai descrever isso. Vai mandar para mim tudo no mesmo arquivo, tá? Pelo amor de Deus, não vão me enlouquecer. Coloca tudo no mesmo arquivo. Pode ser Word, pode ser PDF, fiquem à vontade. Pode ser Excel. Fica difícil o Excel, porque para organizar texto no Excel não é muito fácil. Então, faz tabela no Excel, se for o caso, e gráfico no Excel e transporta para o Word, e faz no Word bonitinho, transforma em PDF ou não, e manda para mim no meu e-mail, tá? E aí você vai contar essa historinha do seu experimento. E eu quero deixar para a última aula, para a nossa última aula, correlação entre variáveis, pelo menos duas, que é correlação simples, e análise hipotética, e teste hipotético, tá? Quero trazer esses dois para vocês. Pessoal, esse curso ele poderia ter sido construído de maneira muito quantitativa e completamente transformado a matemática, tá? Por exemplo, o nosso teste de hipótese e a correlação, teste de correlação entre variáveis diferentes, ele é uma fórmula matemática complexa, inclusive. Eu não quero transformar isso nesse sentido agora para vocês. Quem for se especializar, eu tenho certeza que vai precisar de uma boa base, e essa boa base vai acionar esse conhecimento matemático e vocês vão poder utilizar isso, tá? Então, o que eu quero deixar vocês no final dessa disciplina? Com essa boa base, para que vocês utilizem essa boa base para fazer escolhas, né? Eu quero utilizar o método estatístico. Você vai conseguir aplicar a fórmula matemática que eu vou trazer para vocês, tá? Da correlação entre variáveis. Vou trazer o raciocínio lógico para os testes hipotéticos para vocês. É o que a gente vai precisar para a gente poder, de fato, organizar um trabalho avançado em estatística. Essa estatística, pessoal, o nome dela é aplicada porque ela é aplicada ao nosso campo do conhecimento. A gestão, a administração, a orientação. Ela não é uma estatística da matemática pura. Então, a gente não precisa aprofundar de maneira muito... Eu vou chamar técnica, porque isso também é técnico que eu estou passando para vocês, tá? Mas a gente não precisa aprofundar de maneira matemática, apesar de ser um método quantitativo. Então, eu espero que a gente alcance, né, sabendo de todas as nossas condições, né, que não são favoráveis. Por exemplo, na semana passada, na quarta-feira, eu coloquei lá no SIGA o link para vocês, liguei aqui bonitinho e fiquei esperando, né? Aí depois a Ana me procurou falando, olha, professor, o pessoal está esperando o link. Eu disse, como assim? Eu esperando vocês na sala. Já era 5 e pouco da tarde, né? Então, o SIGA deu problema, constrangimentos acontecem, constrangimento, pessoal, no sentido de limitação, tá? Constrangimento tecnológico, ele está no nosso meio, né? A gente precisa, olha, acabou de ir embora a energia. Se eu não tivesse um bom pacote de 4G no meu celular, eu não ia estar dando aula para vocês. Teria ido embora a internet, eu não ia conseguir falar. A bateria do meu computador segurou, olha, agora que eu lembrei de colocar para carregar. Segurou legal. Então, se eu tivesse com uma máquina boa, com uma boa pacote de internet, eu não conseguiria continuar a aula para vocês. Então, eu espero que a gente seja flexível, assim como eu também sou flexível. Falei isso com a Keila logo na abertura. Keila, eu entendo todos esses constrangimentos, vários problemas, a pessoa adoece. Adoecer numa pandemia, o meu filho já pegou umas 3 gripes, por exemplo. E eu fico maluco, né, imaginando que é Covid. Né? E ele fica fechadinho, mas ele nunca faz o teste. Porque passa no segundo dia, terceiro dia sem febre, sem mais a coriza forte, gripe. A gente já pensa lá o que é o pior, né? Então, a gente perdeu gente, né, muito próximo da gente, a gente perdeu gente da família, gente da nossa igreja. Foi muito pesado essa temporada, e eu só admiti realmente, e fui um dos incentivadores, inclusive, lá no colegiado, por esse método, né, porque eu entendo que é uma forma de retomada. Né? Muito longe do ideal, porém é uma forma de retomada, senão a gente já está chupando o dedo, né, aguardando que tudo voltasse ao normal para então voltar da aula. Né? Então eu sou um dos entusiastas desse método, né, que a gente está utilizando aqui, mas eu também compreendo que tem sérias limitações em relação ao que a gente está acostumado.
que é aquele presencial, tete a tete, né, nossa conversa presencial, rosto no rosto lá, escrevendo no quadro, o que é o ideal do que a gente tem hoje, né? Então, vamos ser também conscientes, pacientes, e entender que a gente está dentro desse período de restrições, mas que ele vai passar, né? Então, vamos tentar fazer o melhor possível dentro das ferramentas que a gente tem, ok? Estamos juntos, então? Pessoal, se algum colega manifestar alguma preocupação com o final da disciplina, por favor, manda ele mandar um e-mail para mim. Ele encaminha o e-mail, fala das suas dores. Professor, está acontecendo tal coisa, tal coisa. Vamos ver se há condições dele ter aproveitamento ou não. Eu creio que tem condições, porque esse trabalho ele é simples, ele só precisa satisfazer o que a gente está sugerindo, tá? Então, pede para ele entrar em contato pelo e-mail que a gente vai organizar uma abordagem específica para ele alternativa, tá bom? Mas é melhor do que ele ficar chorando pelos cantos, né, e reclamando pelos cotovelos, né, quando o cotovelo fala muito, melhor ele entrar em contato para a gente tentar resolver do que ele ficar reclamando e não resolver nada, não é não? Então, entre em contato com o professor tem a soberania dentro de sala de aula para a gente dirimir essas questões, tá? Então, fala com o professor e a gente cria uma alternativa. Beleza, Keila? Acho que a Keila está no meio do trabalho, pelo que eu entendi, mas tá ligada aí, tá plugada. Beleza, galera? Professor, Diga, Ana. eu já enviei o trabalho ontem para o seu e-mail. Se Eu puder vi. dar um ok, porque agora com a explicação bem clara, né? Uhum. Percebe-se que há necessidade de melhorar algumas coisinhas, né? Mas Se se eu você puder já dar acha um que pode ok. melhorar em alguma coisa, fique à vontade Ah, para não. melhorar, Ok. tá Se bom? quiser melhorar, pode, né? Mas Pode sim. eu achei que está dentro Está do que dentro da demanda, né? isso. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me mandar uma mensagem que possa ajudar também, tá? Professor, estou Obrigado, com Ana. convites, então se eu não assistir a aula à tarde é porque eu não estou podendo falar muito e hoje vai ser a palestra, né? Não é uma Então, palestra, né? É uma aula uma coletiva. aula coletiva. Então, É uma aula que eu quero mais ouvir do que falar. pois é, ainda bem, porque estou bem aceitada para não falar muito, não estou com sintomas muito pesados, mas estou com o vírus, né? Estou de repouso, estou assistindo a aula mesmo porque não dá para ficar sem fazer nada, porque a mente Maluco, né? vazia, ela traz consequência. Então, mas está tudo certo, mas o vírus realmente não é fácil, se a gente puder evitar até falar, eu acho que isso agora eu estou vendo quão ruim é ficar só ouvindo falar. Sim. Ainda mais quando você adquire o vírus, quando alguém te traz, você está todo cuidado e aí uma pessoa do nada te visita, traz o vírus e te deixa, aí se torna ainda mais difícil. Mas está tranquilo. Se eu não assistir a aula à tarde, eu só estou avisando, tá bom? Tudo bem. Sem problema, Ana. Obrigada. Melhoras, viu? Obrigada. Vai, Tiago, vai compor a nota final da disciplina, tá? É assim, ele não é um trabalho só, né? Foram vários trabalhos durante a disciplina. Poxa, professor, mas eu não participei. Legal, mas você tem toda a chance ainda de ter um ótimo aproveitamento entregando esse trabalho como um trabalho final, tá? Mas ele, de fato, ele foi uma construção, né? De primeiro que fizesse, depois reportasse, depois organizasse tabela e gráfico e agora colocasse essa adição. Então tem plena condição, quem não fez lá atrás de fazer tudo de uma vez, agora entregar também, tá bom? Por isso que eu digo que tem grande chance de ter aproveitamento na disciplina, tá? Então, assim que o vídeo estiver disponível, pessoal, eu vou colocar lá no SIGA e vou copiar para a Ana também o link desse vídeo de hoje, tá? Para os colegas que não puderam vir, para você fazer isso circular o mais rápido possível, tá? Sim, eu lembro, Thiago, que você falou comigo na aula. E não esquece de curtir o vídeo, galera. Vocês assistem lá, às vezes o colega assiste e não curte o vídeo, né? Parece que não tá ninguém nem olhando lá. Mas dá uma melhorada lá também pra gente no canal, se a gente conseguir fazer isso, tá? Então tá, pessoal. Alguma dúvida? Podemos nos despedir? Tudo certo, Patrícia? Yara, Juliane? E professor, Diga. essa data, 12 de fevereiro, eu posso compartilhar com a turma, né? Pode, Data pode, final. para todo mundo. Ah, tá bem. Tá, é isso. Ok? Tranquilo. Então tá, Thiago. Bom dia, tchau, tchau. Então vamos interrompendo já esse vídeo, né?
Lembrando que qualquer coisa pode chamar lá no e-mail, tá bom? Posso não responder imediatamente, mas assim que eu enxergar o e-mail de vocês, tem um e-mail com dúvida. Em vez de eu tirar a dúvida, eu preferi fazer logo a aula, né, e já colocar o link da resposta da dúvida lá. Assim que a gente vai proceder, tá? Então tá, pessoal. Grande abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau.